Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal CN Física Dias para mais uma aula de eletrostática, parte 2, força elétrica. Mas peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esta aula com seus amigos. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Então vamos para a aula de número 9, força elétrica, parte 2. Pessoal, então a nossa aula de número 9, parte 2, força elétrica, mais conhecida como lei de Coulomb. Ah, professor, para você que ainda não assistiu a parte 1, peço que você assista para que você consiga compreender a continuação desta aula, certo? Então vamos para a aula de número 9. Pessoal, então o nosso tópico de agora será força elétrica de várias cargas pontiformes. Exatamente, professor. É importante destacar que as cargas são pontiformes, ou seja, um tamanho desprezível. Tudo bem, pessoal? Agora, se nós temos várias cargas, a partir de quantas cargas nós vamos considerar esse tópico? Pessoal, 3 ou mais cargas, tá bom? Então, a partir de agora, nós teríamos 3 ou mais cargas e, lembrando que a física não trabalha com várias, não, a física trabalha com resultante. Exatamente, então, a partir de agora, nós vamos destacar a força elétrica resultante, aquela que substitui várias atuantes. Tudo bem, pessoal? Então, vamos observar aqui, nós temos 3 cargas nesse caso, e aí nós vamos compreender como é trabalhado a questão de várias cargas, certo? Vamos para o próximo tópico. Pessoal, então vamos para o método de resolução de força elétrica resultante. Então, primeiramente, nós teremos 3 ou mais cargas pontiformes. E aí, dentre as cargas, nós teremos uma carga escolhida. Tá certo, pessoal? Então, será escolhida uma carga que nessa carga nós vamos primeiro representar a direção e o sentido das forças atuantes. Então, nós vamos primeiro representar as atuantes, certo? E o segundo passo, como a física não trabalha com força atuante e sim com resultante, o segundo passo, então, é encontrar a força elétrica resultante na carga escolhida. Tudo bem, pessoal? Então, é importante destacar que primeiro nós vamos representar as atuantes e depois descobrir a força elétrica resultante. E como força, pessoal, se trata de um vetor, nós sabemos que vetor tem 3 características, certo? As características são módulo, direção e sentido. Então, pode ser que seja pedido as 3 características, ou pode ser que se peça apenas a direção e sentido da força elétrica resultante, ou apenas o módulo. Então, nós vamos primeiramente lembrar essa questão de como encontrarmos o módulo e direção e sentido de um vetor resultante. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ver agora como encontrar esse vetor resultante. Pessoal, então vamos lembrar algumas características dos vetores, tudo bem? Então, primeiramente, aqui nós vamos ter o vetor resultante diferente de zero, tá bom? Então, se o vetor será diferente de zero, nós vamos ter direção e sentido e módulo. Então, aqui vamos lembrar a regra para encontrarmos o vetor resultante em direção e sentido. Nós temos 2 regras, mas aqui nós vamos utilizar a regra do paralelogramo. Ah, professor, regra do paralelogramo.
Então, o que seria a regra do paralelogramo? Nós vamos unir, tá? Origem com origem. Unir origem com origem. Vou já destacar para você origem com origem. E esta regra, ela só é possível ser realizada com dois vetores. Então, nós só podemos realizar com dois vetores. Bom, pessoal, se tivesse mais vetores, nós vamos completando 2 em 2, utilizando a regra. Então, observe aqui nós temos a origem, tá? Do vetor, a origem, e a seta indica a extremidade. E aqui nós temos a extremidade. Então, nós temos dois vetores. E aí, professor, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar os dois vetores e formar um paralelogramo. Professor, o que seria um paralelogramo? Um quadrilátero que tem lados paralelos. Então, nós fechamos, sem mudar a direção e sentido, e nós vamos ligando até fechar um paralelogramo. E observe que aqui está fechado o paralelogramo. E aí o vetor resultante, ele sai do início da união das origens e encontra-se, tá, na interseção entre as duas retas projetadas aqui para fechar um paralelogramo. Então, o vetor resultante, ele será essa reta que substitui os dois vetores aqui, no caso V1 e V2. Tudo bem? Então, o procedimento mais utilizado para se descobrir o vetor resultante em direção e sentido, que neste caso terá direção diagonal e, no caso, sentido para cima e direita. Tudo bem, pessoal? Então, vamos agora para a regra do módulo. Pessoal, então a nossa segunda regra é para nós encontrarmos o módulo de um vetor resultante. É importante destacar que módulo, tá, em algumas situações, vem com outra denominação, também chamado de intensidade. Ah, professor! Então, vamos destacar que esta regra que nós vamos agora lembrarmos é a regra utilizando a regra do paralelogramo. Então, quando nós adaptamos a força elétrica resultante entre dois vetores, unido com origem a origem, tá bom? Através da regra do paralelogramo, nós temos a chamada lei dos cossenos adaptada. Ah, professor, por que é adaptada? Porque, pessoal, a lei dos cossenos verdadeira, ela tem um sinal negativo. Então, aqui nós fazemos uma adaptação matemática e aí surge o sinal positivo. Tudo bem? Então, esta aqui é a famosa lei dos cossenos adaptada. Somente com sinal trocado. Quando nós utilizamos esta lei, pessoal, quando o ângulo for diferente de 0 graus, 90 graus e 180. Pessoal, lembrando que a união de dois vetores, ela terá um ângulo máximo de 0 graus e um ângulo mínimo de 180. Então, nós trabalhamos entre 0 e 180. Agora, quando aparecer, por exemplo, o ângulo de 60, 120, nós temos que utilizar a regra da lei dos cossenos adaptada. Mas nós temos 3 casos particulares que não é preciso utilizar a lei dos cossenos adaptada. Quando o ângulo for 0 graus, 90 graus e 180 graus. Ah, professor, adaptando a lei dos cossenos adaptada, o ângulo zero, nós chegamos nessa expressão aqui menor. Então, dois vetores com ângulo zero, que significa 0 dias, mesma direção e sentido. Basta somarmos os dois vetores atuantes. Agora, quando o ângulo for 90 graus, nós temos o caso particular do teorema de Pitágoras. Então,
O quadrado do resultante é igual à soma do quadrado dos atuantes. E quando nós tivermos o caso mínimo, que é 180 graus, nós temos que nós vamos pegar o maior menos o menor. Tudo bem? Aqui a resposta tem que ser em módulo, sem sinal negativo ou positivo. Por isso, pessoal, geralmente essa expressão vem com sinal aqui de módulo, ó, porque nós temos que pegar o maior menos o menor, tá bom? Então, nós temos esses três casos particulares que não é preciso utilizar a lei dos cossenos adaptada. Pessoal, a nossa próxima observação sobre vetores resultante é lembrar que vetor resultante igual a zero, também chamado de vetor nulo, é quando nós temos o caso do equilíbrio. Pessoal, o equilíbrio nós temos quando dois vetores têm mesma direção, sentidos opostos, formando 180 graus. Mas para que dê zero, lembrando que o módulo desse caso particular é a subtração do maior menos o menor. Como terão o mesmo módulo em número, essa subtração vai anular e nós teremos um vetor resultante nulo. Tudo bem, pessoal? Em módulo, direção e sentido. Então, pessoal, é importante lembrar que esta palavra equilíbrio está de acordo com a primeira lei de Newton, quando não temos força resultante. O caso aqui seria força resultante elétrica, que está representada pela lei da inércia. Professor, a lei da inércia diz que o equilíbrio, nós temos dois equilíbrios, o estático e o dinâmico. O estático é o repouso absoluto e o dinâmico é o caso do MRU. Pessoal, então, o único caso que é possível ter vetor resultante nulo, ou como nós estamos trabalhando com força elétrica resultante nula, é nós termos dois vetores com sentidos opostos e o mesmo módulo. Tá bom? Pessoal, agora nós vamos ter os exemplos de força elétrica resultante, com 3 ou mais cargas que nós teremos, e lembrando que nós vamos ter que utilizar as regras vetoriais na carga escolhida, tá bom? Então, o primeiro exemplo é com cargas alinhadas. Diz o que significa cargas alinhadas. Elas têm direções iguais. Professor, exatamente. Então, nós teremos direção igual quando as cargas são alinhadas. E lembrando que pela regra vetorial, quando as cargas tiverem mesma direção, nós temos dois casos. Ou o ângulo 0 graus e o ângulo 180 graus. Tudo bem? Então, lembrando que nós teremos uma carga escolhida. Aqui nós vamos supor que a carga escolhida será a carga do meio. Tá bom? E como nós estamos observando que as três cargas têm a mesma letra, Q, nós estamos considerando que elas possuem o mesmo módulo. E a distância entre elas, entre a do meio e as das extremidades, são iguais. Então vamos agora aqui, primeiramente, representar a força atuante na carga do meio, que é o nosso primeiro passo. Então, nosso primeiro passo é nós representarmos a força atuante na carga escolhida. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos representar agora, na carga escolhida, mais com mais, pela regra da repulsão, as forças vão se repelir. A força elétrica aqui vai ser de repulsão. Mais com mais também será de repulsão. Agora, é importante destacar que como essas cargas possuem a mesma distância e o mesmo módulo, elas terão, no caso, a mesma intensidade. Professor, como elas estão formando o ângulo de 180, mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade,
então essas forças estão se anulando. Então, nós temos aqui o caso que a força elétrica resultante será zero. Ah, professor, exatamente, porque nós temos direções iguais, sentidos opostos e mesma intensidade. Tudo bem, pessoal? Então, o segundo passo é nós encontrarmos a força elétrica resultante, que nesse caso é igual a zero. Vamos para o próximo exemplo. Pessoal, agora, nosso segundo exemplo com cargas alinhadas que possuem a mesma direção, lembrando que as duas possibilidades de ângulos apenas 0 graus e 180 graus. Agora, vamos colocar aqui que a carga escolhida continua sendo a carga do meio. Tá bom, pessoal? Poderia ser qualquer uma das três aqui, apenas como exemplo para nós compreendermos a força elétrica resultante. Pessoal, nós sabemos que a força elétrica depende de dois fatores. A força elétrica é dada pela expressão, a constante eletrostática, o produto das cargas em módulo, bem pessoal, sem considerarmos o sinal, dividido pela distância ao quadrado. Então, dois fatores apenas influenciam na força elétrica, a carga elétrica e a distância entre elas. Nós estamos considerando aqui que as cargas são iguais, então ela não vai alterar a força elétrica, todas representadas pela mesma letra. E a distância também igual entre elas, tá bom? Então, o que nós sabemos é que em direção, em sentido, pode alterar, mas em módulo essas forças serão iguais representadas. Então, a primeira observação é que nós temos que encontrar a força atuante na carga escolhida. As forças atuantes na carga escolhida. Então, vamos fazer aqui a representação, né, entre elas. Positivo com positivo, nós teremos uma repulsão. Então, vamos colocar aqui uma força elétrica repulsão. Vamos chamar aqui de força elétrica 1. Tudo bem, pessoal? E aqui, positivo com negativo, nós teremos a atração. Pessoal, vamos representar com o mesmo tamanho do vetor, porque nós temos que o módulo é igual. Vamos chamar aqui de força elétrica 2. Pessoal, nós temos o mesmo módulo. Como nós temos um caso de 0 graus, para nós encontrarmos a força elétrica resultante, tá? Agora, nós temos dois casos. Primeiro, nós podemos encontrar o módulo e a direção sentido. Professor, cadê a direção da força elétrica resultante? Quando nós temos dois vetores com a mesma direção e sentido, o vetor resultante está aqui, ó, representado pela junção dos dois vetores. Tá bom, pessoal? Para a mesma direção e para o mesmo sentido. Então, aqui está a força resultante elétrica. E o módulo, professor? O módulo é o caso particular 0 graus. A força resultante elétrica será dado pela soma dos dois vetores. A força elétrica 1 mais a força elétrica 2. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós temos as duas representações do vetor resultante. O módulo, a soma dos vetores, e a direção e sentido, como se fosse aqui a junção dos dois vetores. É o caso particular 0 graus. Então, o segundo passo é nós encontrarmos a força resultante. E se ela existe, nós podemos ter em dois modos. O módulo e direção e sentido. Tudo bem, pessoal? Então, importante destacar esta representação. Vamos agora para o exemplo com cargas desalinhadas. Pessoal, agora vamos trabalhar o exemplo 3 com cargas desalinhadas. Ah, professor, o que são cargas desalinhadas? Nós teremos
direções diferentes. Com quem, professor? Com a carga escolhida. Nesse exemplo, vamos colocar como carga escolhida esta carga aqui do meio. Nós observamos que a primeira carga com a do meio tem direção horizontal e a do meio com a de baixo tem direção vertical. Então, nós estamos observando que terá direções diferentes. Professor, qual será o caso em ângulo que nós utilizamos para direções diferentes? É o caso, pessoal, da lei dos cossenos adaptada. Tudo bem, pessoal? E nós temos um caso da lei dos cossenos adaptada com direções diferentes. É o caso 90 graus. Se for 90 graus, nós utilizamos o teorema de Pitágoras. Se for outro ângulo, 60, 120, nós utilizamos a lei dos cossenos adaptada. Então, qual é a regra para a carga escolhida? Primeiro, nós vamos encontrar a força atuante para a carga escolhida. Vamos representar aqui, então, a força atuante para a carga escolhida. E o segundo passo é encontrar a força resultante. Lembrando que nós podemos encontrar em módulo, caso exista a força resultante, e neste caso vai existir, ou senão haverá o caso 180 graus, e nós podemos também encontrar a direção da força elétrica resultante. Então, pessoal, vamos agora aqui encontrar primeiro a atuante. Vamos fazer aqui a carga primeira com a carga do meio. Negativo com positivo, haverá uma atração, que é uma força elétrica de atração. Vamos chamar essa força elétrica 1. Tudo bem, pessoal? Agora, a segunda carga também será atração, mas vamos observar que a força elétrica depende de dois fatores, do produto das cargas e da distância. Como as cargas são iguais e a distância são iguais, elas terão em módulo a mesma intensidade. Tudo bem, pessoal? Agora, quem nós vamos encontrar? Nós já representamos as forças atuantes. Agora, nós devemos encontrar a força resultante. E a primeira representação que nós vamos fazer é a força resultante em direção. Nós vamos utilizar a regra do paralelogramo, e aí a força resultante terá direção aqui na diagonal. Ah, professor, então está aqui a direção da força elétrica resultante. Tá bom, pessoal? Aqui nós temos a direção. O módulo dado pelo caso particular aqui, 90 graus. Tudo bem? E o módulo será dado pela lei dos cossenos adaptada, no caso particular, 90 graus. Vamos aqui colocar, então, força resultante ao quadrado, a força elétrica 1 ao quadrado, mais a força elétrica 2 ao quadrado. O teorema de Pitágoras. Tudo bem, pessoal? Então, nesse caso, nós teremos aqui a direção pela regra do paralelogramo e o módulo dado pelo caso particular da lei dos cossenos adaptada 90 graus. Vamos para o nosso último exemplo. Pessoal, o nosso último exemplo com cargas desalinhadas que têm direções diferentes é o caso que nós teremos um triângulo equilátero. Professor, o que seria o caso do triângulo equilátero? Muito comum aparecer nas questões. Pessoal, vamos lembrar que o triângulo equilátero ele possui 3 lados iguais e, consequentemente, 3 ângulos iguais. Com um triângulo, a soma dos ângulos internos, nós temos que ter 180 graus. Então, cada ângulo do triângulo equilátero aqui será 60 graus. Tudo bem? Então, agora vamos botar apenas uma observação que cargas desalinhadas, direções diferentes, para nós encontrarmos um módulo, nós temos a lei dos cossenos adaptada. No caso particular desta lei,
que é o caso 90 graus. Então, aqui nós teremos a possibilidade apenas da lei dos cossenos adaptada se for um ângulo diferente de 90, ou caso particular se o ângulo for 90 graus. Então, nós vamos ter que ter a carga escolhida, nós temos 3, e a carga escolhida será a carga aqui de cima, tá bom? Como exemplo. E o primeiro passo é nós encontrarmos na carga escolhida, as forças atuantes nessa carga escolhida. As forças atuantes. Ah, professor, mesmo passo a passo. Os 4 exemplos que nós fizemos. E o segundo passo é encontrar a força resultante. Vamos primeiramente representar na carga de cima as forças atuantes. Como nós temos aqui positivo e negativo, nós temos a tração. Então, vamos colocar aqui a força elétrica. Tudo bem, pessoal? Força elétrica para baixo. Aqui ela tem cargas iguais e distância D. Nesse caso também terá cargas iguais e distância D. Também será uma atração e o tamanho e intensidade, aqui ó, será também o mesmo. Só nós podemos colocar aqui F1, F2, mas lembrando que neste caso tem a mesma intensidade, tudo bem? E aí, vamos agora descobrir a força resultante. Nós já representamos as atuantes. Lembrando que a resultante, nós vamos utilizar a regra do paralelogramo. Nós vamos colocar direções paralelas e agora representar a força elétrica resultante. Então, nós vamos pegar aqui e representar agora a força elétrica resultante. Ah, professor! Então, nós temos aqui, na direção de vertical e sentido para baixo, a direção da resultante. Pessoal, essa aqui é a força resultante elétrica em direção e sentido. O módulo, professor, pessoal, nós estamos observando que o ângulo é 60 graus. Se o ângulo é 60 graus, nós vamos utilizar a lei dos cossenos adaptada. Então, para nós encontrarmos o módulo da força elétrica resultante, nós vamos utilizar a força resultante ao quadrado será igual a força elétrica 1 ao quadrado mais a força elétrica 2 ao quadrado. Só como são iguais, nós podemos deixar a força elétrica apenas, tá? Se quisermos colocar 1 e 2, pode. Mais 2 vezes a força elétrica 1 vezes a força elétrica 2 vezes o cosseno de 60. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós temos o módulo representado e aqui a direção e sentido representado. Então, pessoal, esses foram os exemplos sobre força elétrica resultante, os casos mais comuns de aparecer. Espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.